queridos ouvintes. Eu sou a Natália, aluna do terceiro ano de História da Unesp de Franca. Sejam muito bem-vindos ao IPAcast, o podcast do Grupo de Estudos e Pesquisa Intelectuais e Políticas nas Américas. Toda semana chegamos a vocês com divulgação científica, em conteúdos comentados sobre a produção das principais revistas acadêmicas de História da América, diretamente para o seu fone de ouvido. Nessa semana, vamos tratar sobre a relação entre dois governos durante a primeira metade da década de 1960. O do democrata John Kennedy, presidente dos Estados Unidos entre os anos de 1961 e 1963, ano de seu assassinato, e do brasileiro João Goulart, que atuou como presidente entre 1961 e 1964, ano do golpe militar. Através do artigo Ligações Perigosas, a deterioração das relações entre os governos de João Goulart e John Kennedy no ano de 1962, de Charles Siddhartha Machado Domingos, que foi publicado na revista Tempo no ano de 2018. O autor tem como objetivo nesse artigo evidenciar ao leitor as relações estabelecidas entre esses dois governos em tempos de Guerra Fria e Revolução Cubana. Destaca a política externa do presidente João Goulart e sua atuação na OEA, Organização dos Estados Americanos, e como seus posicionamentos políticos afetaram a relação com a presidência norte-americana. Se você se interessou e quer saber mais sobre essa tensa relação, continue ouvindo. Importante ressaltar para o compreendimento dessa história que os primeiros anos da década de 1960 foram tensos no que diz respeito à Revolução Cubana. Isso porque Kennedy foi um dos presidentes que mais se dedicou a pôr um fim na Revolução. Por isso, logo após Fidel Castro declarar publicamente em 1961 o caráter socialista do movimento cubano, houve uma reunião da OEA com o objetivo de remover a ilha da organização e das relações diplomáticas. E é nesse momento que o conflito entre o norte-americano e o brasileiro se inicia. Goulart tinha uma política externa denominada PEI, Política Externa Independente, que tinha como principal pilar o princípio de não intervenção e da soberania de cada uma das nações. Por esse motivo, o Brasil se posicionou contra o rompimento de relações diplomáticas com Cuba na reunião da OEA proposto pela potência norte-americana. Entretanto, se absteve da votação junto com outros países, entre eles Argentina, Bolívia, Chile, Equador e México. Contudo, com 14 votos, a ilha foi de fato excluída da OEA. Para além desse primeiro desentendimento, as aparências da relação Brasil e Estados Unidos foram mantidas, como a visita do brasileiro ao território norte-americano por conta da importância do Brasil para o bom andamento da Aliança para o Progresso, apesar do presidente Goulart ter persistido no seu ideal de não intervenção. É importante também relembrar a popularidade que Kennedy tinha para os brasileiros. Logo, a boa relação entre Goulart e o americano era vista com bons olhos pelo eleitorado. Outra informação a ser destacada é que o Partido Comunista Brasileiro reprovava Goulart por essa relação. Entretanto, a política externa e o voto nulo de Goulart não se safariam das consequências. No ano de 1962, ocorreria no mês de outubro as eleições para o Congresso Brasileiro. Um dos focos do governo de Goulart era promover reformas de base no Brasil. Para isso, ele precisaria do apoio dos seus aliados políticos que deveriam ser eleitos nessas eleições de outubro. Goulart pretendia usar da popularidade de Kennedy promovendo uma visita desse último ao Brasil para conquistar o eleitorado. Porém, o que o governo de Goulart não sabia era que o governo de Kennedy estava financiando órgãos como o IBAD, Instituto Brasileiro de Ação Democrática, que atuava diretamente sob a direção da CIA, para promover campanhas de desestabilização do governo de Goulart e apoiar candidatos da oposição direitistas, com o compromisso de apoiar o capital estrangeiro e condenar a reforma agrária, bem como a política externa independente. Por esses motivos, era clara a resistência de Kennedy em visitar o Brasil, pois esse, obviamente, não queria que Goulart se promovesse com sua presença. Entretanto, devido aos apelos do embaixador Roberto Campos, foi sancionada a visita do americano ao Brasil em 15 de outubro, que essa ocorreria em 12 de novembro, bem depois das eleições, pois Kennedy havia dado desculpa que também ocorreria eleições nos Estados Unidos na mesma época, e por isso ele não poderia deixar o país. Contudo, a presença do americano ainda assim traria estabilidade política ao governo de Goulart, e por isso era desejada. Entretanto, a Revolução Cubana movimentava no dia 16 de outubro mais uma vez a política internacional, quando chegou ao conhecimento estadunidense a presença de mísseis soviéticos na ilha. A partir desse momento, nem de longe a visita ao Brasil era prioridade para o americano.
Com a justificativa de que não poderia deixar os Estados Unidos por conta da crise, era evidente, como relata o embaixador Campos, que foi imperdoável para Kennedy a aplicação da PEI na questão cubana pelo governo brasileiro. Dessa forma, Kennedy removeu da agenda a visita ao Brasil e continuava a receber setores da oposição do presidente brasileiro, como, por exemplo, militares vinculados à Escola Superior de Guerra. Era evidente para Goulart a tensão da relação com os Estados Unidos, nesse momento, e o governo americano fazia pressão, alertando por meio de interlocutores do presidente americano os perigos de seguir um caminho diferente daquele recomendado pelos Estados Unidos. Finalmente, em meio a esse clima tenso, houve uma visita de um Kennedy ao Brasil, mas esse era o procurador-geral Robert Kennedy. Mas há uma questão na historiografia sobre essa visita, se Robert teria sido ou não convidado por Goulart. Em síntese, a pauta dessa visita foi a dúvida que o governo americano sentia em relação ao Brasil, dadas as últimas atitudes do governo, bem como a infiltração de alas nacionalistas de extrema esquerda no governo do brasileiro, no exército, nos sindicatos e nas entidades estudantis. Sobre Cuba, o brasileiro afirmou nessa reunião que Fidel teria perdido grande parte da simpatia do povo brasileiro devido à declaração do caráter marxista-leninista da Revolução. O americano enviado persistia em criticar a PEI e afirmava que o Brasil atacava dessa forma constantemente os Estados Unidos e ameaçava a possibilidade de cooperação entre os dois países. Goulart não reagiu bem a essas afirmações e praticamente exigiu uma visita do presidente Kennedy ao Brasil, pois essa provocaria um maior entendimento público entre as duas nações. Robert respondeu que Kennedy viria em algum momento de 1963. Nos relatos públicos sobre essa reunião, ambos foram discretos e não deram detalhes, mantendo as aparências mais uma vez de uma relação amistosa. O autor conclui afirmando que o golpe militar de 1964 teve grande influência da própria sociedade brasileira, não podendo atribuir toda a culpa no governo norte-americano, mas destaca que a desestabilização do governo de Goulart, promovida por Kennedy, também foi fundamental. Destaca ainda que Goulart procurou uma posição de independência no teatro da Guerra Fria, porém, o palco era muito estreito. Se você gostou de ouvir um pouco dessa história sobre esse conflito do século XX e gostaria de se aprofundar nos detalhes, recomendo fortemente a leitura desse artigo, que é uma leitura leve e de fácil compreensão sobre o tema. E por hoje era isso. Se vocês gostaram do conteúdo, não se esqueçam de compartilhar com seus colegas ou comentar em nossas redes. Estamos no Twitter, Instagram e Facebook. É só procurar por IPAUNESP que vocês nos acham. Caso esteja ouvindo no Spotify, não deixe de nos seguir. Se estiver no YouTube, se inscreva em nosso canal. O mesmo serve para os demais agregadores. Lembrando que somos um grupo de pesquisas da Universidade Estadual Paulista, a Unesp de Franca. É a universidade pública contribuindo para levar conhecimento científico e informações com qualidade e de maneira gratuita. Um grande abraço e até semana que vem com mais um IPAcast. Tchau!